Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, Centro Espírita Caminho da Luz, estejam à vontade. Hoje teremos como palestrante o nosso amigo Maxilano Lacerda, seja bem-vindo. Ele abordará o tema Ensinos de Jesus, é o que já está projetado, e para iniciarmos aqui a harmonização do ambiente, faremos a leitura do livro Paz, de Emmanuel, Defesa Segura. As provas que no mundo nos examinam a fé aparecem todos os dias, identificam-se por nomes variados, a afeição de matérias processadas na escola a benefício de nosso próprio aperfeiçoamento, atribulações, desencantos, entraves, incompreensões, enfermidades, conflitos, desafios, problemas, acidentes, amarguras, infortúnios, separações, antagonismos, mudanças. Todas essas oportunidades para demonstração de confiança em Deus e em nós mesmos passam por nossa estrada quais tempestades renovadoras. Muitos companheiros se deixam levar pela força de semelhantes ciclones, fugindo para regiões que lhes desmentem os votos. Entretanto, existe a âncora que resiste a todas as ventanias da adversidade. Resguardando-te nessa defesa, não há desequilíbrio que te arraste para fora do lugar e do dever que te competem. Apega-te a essa âncora e não temas, porque essa amarra bendita, ao alcance de todos, é claramente Jesus Cristo. Emmanuel. Fazer a nossa prece inicial. Vamos então, neste momento, acerenar os nossos corações, as nossas mentes, deixar do lado de fora os problemas do dia a dia e vamos aproveitar este momento que reservamos para nós, conectarmos com o alto, vamos nos conectar com a espiritualidade amiga, que tão carinhosamente preparou esse local para nos receber, para relembrarmos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Que nós estejamos com os corações abertos para esses ensinamentos frutificarem em nossos corações, para podermos colocá-los todos em prática em nosso dia a dia. Que a espiritualidade amiga auxilie nosso amigo e irmão Maxilano Lacerda nessa bela tarefa de divulgação dos ensinamentos de Jesus, bem como da doutrina espírita. Obrigado, Jesus, e esteja conosco. Que assim seja. Maxilano, esteja à vontade. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Em certo momento do seu périplo de 33 anos entre nós, Jesus, compadecido com as nossas dores, fez um convite dizendo: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Aprendei de mim, que sou manso, prestemos atenção nisso. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitos de nós atendemos esse convite
na primeira parte. Estamos aflitos, sobrecarregados, inquietos, existencialmente às vezes vazios, sem lugar. E vamos buscá-lo, constrangido pelas inquietações e não movidos pelo propósito superior de crescermos. E ele atende, prontamente. Nenhum filho de Deus permanece sem amparo. Todas as vezes que o pedido é feito de forma sincera, por corações compadecidos, o Mestre ajuda. Pedir-se-vos-á, disse ele, será dado. Mas ele não promete resolver o seu problema, nem o meu e nem o de ninguém, quando fazemos isso. Ele diz que alivia, não cura. E esse alivia é temporário, para que possamos despertar-nos para a realidade essencial de que somos feitos e aprender com Ele. Lembra da palavra aprender? Aprender com Ele, que é humilde, manso. E aí sim, quando aprender com Ele a ser humilde, ser manso, tal como Ele o foi entre nós, nós encontraremos repouso. Foi a expressão que Ele proporcionou. Repouso para as nossas almas, não mais alívio, o sopro que alivia, mas o repouso, aquela paz íntima que o portador dela, por onde for, está sempre bem consigo mesmo e com o meio onde está. Aconteça o que acontecer, ele está sempre bem. Mas o que é aprender com Jesus? E logo em seguida diz, tomai sobre vós o meu jugo. O que é tomar sobre nós o jugo dele? O que é jugo? E ele diz depois que o jugo dele é suave. Não é como a dor que constrange. Você segue esse jugo que são as leis divinas e suavemente você transita pela vida sem que você seja alcançado pelas dores que muitas vezes levam-nos, algumas vezes, alguns de nós, até mesmo a tomada de decisões gravíssimas, como tirar a própria vida, no sentido de livrar-se do problema. Não quer matar o corpo, quer matar o problema e não se dá conta de que agrava. Para que nós aprendamos com Jesus, nós temos que passar por uma situação que muitos de nós, espíritas, têm postergado. Já são quase 160 anos de o livro O Evangelho segundo o Espiritismo entre nós, e até hoje, uma enormidade dos espíritas o abrem ao acaso. Sim, temos que abrir ao acaso, porque às vezes estamos famintos daquela espiritualidade superior que promana de Jesus, e às vezes aquela página ao acaso acalenta-nos a alma e nos dá o refrigério momentâneo. Então sim, temos que fazer isso de vez em quando, sim, quando constrangidos pela necessidade. É uma forma de ir a Ele, de aceitar o convite. Mas não basta. É necessário que o estudo seja procedido de maneira racional e lógica. Eu preciso saber o que significa quando ele pronuncia, por exemplo, raça de víboras. Até quando me farei sofrer? Ele disse isso em certo momento. O que significa isso? O que está por trás dessas palavras que parecem ásperas? Parecem. Se eu não aprender com ele, eu não compreenderei essas palavras e elas serão palavras em aberto, em vão, sem profundidade em minha alma. E é por isso que algum tempo atrás, a doutrina espírita no Brasil, especialmente pela Casa Máter do Espiritismo, a Federação Espírita Brasileira, tem feito um trabalho de avançar no conhecimento do Evangelho de Jesus de maneira mais profunda, de maneira raciocinada, de maneira em que os ensinamentos passem pelo crivo da razão e não pela fascinação ou pela imposição. Haja a convicção de seguir Jesus porque eu sei porque eu estou seguindo, e não porque eu estou impelido pela dor ou convidado por um colega ou outro. Eu sei porque eu estou seguindo Jesus.
Isso faz toda a diferença na vida de cada um de nós. Por isso, em dado momento da fala de um palestrante muito importante para nós no Evangelho, que se chama Haroldo Dutra Dias, ele conseguiu extrair de um livro da psicografia de Emmanuel, que se chama Renúncia, um trecho em que o Espírito Alcione irá dizer estas palavras: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, precisa ser meditada, precisa ser sentida e, por fim, precisa ser vivida. São degraus de quem busca seguir aquele mestre que sempre atende às ovelhas desgarradas. E a partir desse momento, a Federação Espírita, instruída pelo mundo espiritual, foram várias psicografias orientando como fazer. A Federação Espírita Brasileira, junto com as 27 federativas de cada estado, lançou-se a um desafio ingente: nós fazermos com o Evangelho o que fazemos com o ESD, por exemplo, um estudo sistematizado. E isso vem sendo gradativamente elaborado, pouco a pouco, mas de maneira consistente. E o que nós queremos fazer aqui hoje é apresentar para você que está buscando Jesus, você que tem sede da paz que Ele oferece, que o mundo ainda não pode dar, você que está com saudade dEle, você que o abandonou algumas vezes e agora, por uma razão ou outra, está no encalço dEle, para que nós consigamos seguir a recomendação dEle, quando Ele diz: vinde a mim, nós precisamos buscá-lo não mais constrangidos pela dor, mas buscá-los sabendo que nós temos um propósito maior no convite, que é seguir a sua lei. O primeiro livro, já falamos dele, que te encaminha para Jesus, sem sombra de dúvida, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas esse livro precisa ser estudado de forma sistemática, capítulo a capítulo. Esse livro foi construído de uma maneira toda especial, numa posição completamente diferente dos outros livros, fora de Paris, num arranjo impressionantemente profundo, em que cada capítulo se vincula ao outro. O capítulo antecedente é base para o capítulo subsequente, e assim sucessivamente. E é preciso, então, que façamos um estudo continuado, sequenciado e sistematizado desta obra. Mas esta obra, quando foi trazida a lume pelos Espíritos através de Allan Kardec, ela teve um enfoque principal. Kardec diz que o enfoque dela é todo moral, quando ele diz que podíamos dividir os assuntos, as matérias do Evangelho em 5 classes que ele aqui colocou didaticamente: predições, milagres, não importa. E ele colocou a última, a classe 5, ensino moral. E ele determinou: essa é essa parte, ou seja, o ensino moral é o que será objeto exclusivo desta obra. Então, se você quiser entender sobre milagres, não vá ao Evangelho segundo o Espiritismo, você não vai entender, porque lá ele não trata de milagres. Mas se você compulsar o livro A Gênese, a última obra do Pentateuco Espírita, você vai encontrar um capítulo todinho dedicado a entender cientificamente o que se chamava milagres, que nós chamamos de fatos extraordinários, que são cientificamente explicados. Então essa obra, ela é uma obra incomparável, porque ela atende exatamente os anseios daquele que, vinde a mim, é ouvido. Aquele que está constrangido pela dor, aquele que está inquieto, aquele que não sabe o rumo para que vai seguir a sua vida. Essa obra é uma pérola. Não é por acaso que de todo o Pentateuco espírita produzido pela Federação Espírita Brasileira, são mais de 13 milhões de obras produzidas, 46% dos 5 livros é o Evangelho.
Os outros 4 livros formam o restante, os 54% das obras já produzidas e colocadas para uso pela Federação Espírita Brasileira. Estamos falando só da Federação Espírita Brasileira, existem várias outras editoras que produzem a obra de Allan Kardec. Por que será que essa obra é tão buscada, é tão poderosa, a ponto de salvar vidas, como nós já sabemos que tem salvado? Mas esse é um estudo que nós precisamos cuidar de fazer nas casas espíritas. As casas espíritas precisam se preocupar pouco a pouco em encaminhar um estudo sistematizado desta obra, de tal forma que os espíritas a conheçam, como a nossa Alcínio diz, precisa ser conhecido, ela precisa ser conhecida no aspecto moral. Mas esta obra, ela trata do enfoque moral. E a doutrina espírita, notadamente, como dissemos, através da Federação Espírita e as 27 federativas, trabalharam um pouco mais avante e construíram 5 pérolas, 5 tomos do que nós chamamos de estudo aprofundado da doutrina espírita. Esses livros têm um cunho diferente dos livros do ESD. A abordagem aqui é muito mais voltada ao Evangelho do que a outros assuntos. Portanto, o primeiro livro ele é reservado para você entender sobre o fenômeno das religiões no mundo. Nós temos cada um deles tratando de um aspecto. Os livros 2 e os livros 3, eles tratam exclusivamente dos ensinos de Jesus. O livro 4 é o Espiritismo junto com o Evangelho. E o livro 5 é o único que trata de filosofia. Então aqui nós estamos falando de preciosidades que os espíritas já possuem em mãos. Tudo isso está disponível em PDF para ser baixado gratuitamente no site da Federação Espírita Brasileira. Todas essas obras, inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo. E cada obra dessa versa sobre assuntos que nos levam a conhecer Jesus, para que não sejamos apenas aliviados, mas tenhamos o repouso para as nossas almas. Nesse livro 1, por exemplo, aqui apenas como convite para que vocês, cada um de nós, o compulsem, vamos tratar no roteiro 1, por exemplo, da evolução do pensamento religioso, vendo os antecedentes do cristianismo. Vamos falar do judaísmo, de Moisés, o mensageiro da primeira revelação. Depois vamos falar propriamente do cristianismo, do nascimento e infância de Jesus, quem é Maria, mãe de Jesus, João Batista, por que ele é o precursor. Todos os itens são aqui tratados na profundidade que cabe nesta obra. E continuamos com isso, avançando até depois da partida de Jesus, com a igreja protestante, com o islamismo antes, enfim, com a evolução do pensamento religioso e da propagação da religião pelo mundo. É um exame importante para quem quer conhecer sobre religião e vai compreender que ser religioso, na essência, não é seguir facções, é fazer o bem pelo bem. Por isso que lá no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz questão de deixar muito claro que não é fora da igreja, seja qual for a igreja, que há salvação. É fora da caridade, é o bem que te liberta e não a religião. Mas a religião é o braço em que o bem pode se libertar mais rápido. O livro 2 entra exatamente nos ensinos e nas parábolas de Jesus. Vamos aprender sobre a doutrina espírita e o Evangelho, sobre as 3 revelações, sobre os critérios de estudo e interpretação do Evangelho. Como é que nós interpretamos raça de víboras? Como é que nós chegamos a uma interpretação que seja mais clara do que qualquer outra que você possa ter antes e ao mesmo tempo possa tocar no seu coração quando você medita sobre ela? Como é que eu posso chegar a um raciocínio lógico? Como é que eu faço isso? Como é que eu interpreto? Nesse trabalho são apresentadas as chaves. Não é por acaso que Kardec falou que Jesus é a porta e o Espiritismo é a chave que abre essa porta. Nós entramos no módulo 2, na preciosidade maior, que para mim emociona quando eu falo dela.
quando nós vamos falar do próprio Jesus, quando abriu a boca entre nós nas bem-aventuranças e diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E do alto daquela montanha, como é imaginado que aconteceu este evento, o maior sermão de que a humanidade tem conhecido na história, nós ouvimos o magnetismo dele penetrando nas almas daqueles que o ouviram, ao ponto do que, vamos ver, daqueles que estavam lá, os 500 que ele elegerá depois para a continuidade da sua obra. E muitos de nós, em périplos anteriores, ouvimos esses convites, esses ensinamentos, e por uma razão ou outra, não tivemos coragem de seguir com ele. Vamos falar de ensinos diretos, em que ele te diz o que fazer de forma direta. Então, por exemplo, Nicodemos. Quando ele encontrou com Nicodemos, ele falou de reencarnação de forma direta. E Nicodemos, preso aos dogmas que a religião que ele professava lhe impunha, não conseguia entender. Mas como é que eu posso voltar dentro do reino da minha mãe numa ação completamente infantil para um doutor da lei? Ali, Jesus fala diretamente, mas ele não estava preparado para receber um ensino direto. E é por isso que Jesus vai falar de outras formas também, através de parábolas, quando ele compara as coisas daqui da terra com as coisas que são abstratas e inacessíveis para nós outros aqui num planeta de expiações e provas. Como é que eu vou saber como é que é esse mundo espiritual se eu não tenho referências? E ele faz as parábolas, em que ele coloca realidades que eu conheço, para que eu tenha noção do como serão as realidades que eu não conheço. E cada parábola dessa tem tanta profundidade que este livro não esgota. Tanto é que o volume 1, aliás, volume 2, vai ser de novo tratado parábolas no volume 3, porque são tantas e tanta profundidade que nós não esgotamos. Mas também Jesus ensinou pelas curas. Prestem atenção, aprendemos por via direta, aprendemos por parábola e podemos aprender pelas curas. Cada cura dessa tem uma lição profunda. Como é que pode alguém pegar um barro, cuspir no barro, colocar no olho do outro e o outro enxergar? Foi isso que ele fez. Parece estranho, cuspir no barro, mas é que nojento. O cego que voltou a enxergar não viu nada de nojento nisso. Viu um magnetismo profundo veiculado pelo fluido terreno, porque a cura dele precisava de um fluido terreno, não bastava um fluido perispiritual ou espiritual, ele precisava de algo mais. E Jesus, o mestre dos mestres, não tinha dúvida e agiu como tinha que agir. Curas são enormes. A maior parte das atrações para Jesus vieram das curas. Muitos o seguiram porque foram curados. Alguns foram curados e o abandonaram. Mas temos um quarto tipo de ensino que aparece durante o tempo que ele esteve entre nós, que são os fatos cotidianos. Como, por exemplo, aquele baixinho chamado Zaqueu, que era conhecido como publicano. Ele subiu numa figueira chamada Sicômoro para poder de cima conseguir ver Jesus que estava passando pela cidade que ele habitava. E para surpresa dele, Jesus olha para cima e desce Nicodemos, fala o nome dele. Nunca tinha estado com Jesus. Que hoje vou me hospedar em sua casa. Veja a autoridade moral de um espírito da envergadura do governador desse planeta. Prontamente ele desceu, e o que se passa ali é grandioso. Um fato cotidiano transformado em um ensinamento profundo sobre riqueza e como você deve lidar com ela. Nós temos registrado isso pelos evangelistas, que conseguiram registrar uma parte de tudo que Jesus fez. Mas também temos os fatos extraordinários. Como é que alguém pode colocar um copo aqui, é água, e virar vinho? E um vinho capitoso, que
que alguém vai chegar a dizer, mas como que alguém deixa o vinho mais gostoso para o final da festa, quando era o inverso? Como é que alguém pode fazer isso? Como é que alguém pode estar no mar, com o barco quase afundando, e virar para o mar e falar, mar, aquieta-te. E o mar fica quieto, gente, igual o cachorrinho manso. Como é que pode falar com o vento, vento, para. E o vento para como se fosse aquele freio que você dá no carro, para na hora. Que autoridade é essa? De onde vem isso? Como é que se explica isso? Como é que alguém pode conseguir fazer isso? Como é que pode alguém andar em cima da água e não afundar? Eu tentei isso, gente, afoguei. Tem jeito. Como é que alguém consegue fazer isso? Nós examinamos isso nesses estudos. O livro 3 é uma repetição, de novo, sobre as profecias que aparecem aqui como o quinto ensinamento e as outras. O que significa não ficará pedra sobre pedra, quando ele está diante do templo de Jerusalém? O que significa ele dizer que o Evangelho será plantado no mundo inteiro, em todas as nações, e só aí é que virá o fim? O que ele quer dizer com isso? Que ensino eu preciso apreender dessas profecias, que não são meras especulações de futuro, como muitos equivocadamente imaginam? Voltamos para os ensinos diretos, que são muitos, e o livro não esgota. Voltamos para os ensinos de parábola, porque são muitos. Voltamos para o aprendizado com as curas, novos casos, com os fatos cotidianos, com os fatos extraordinários. Aprendemos com os fatos diretos, com os cotidianos, com os extraordinários, com as curas, com as profecias. São metodologias que o maior pedagogo que este planeta já viu trouxe para você, para mim, cada um de nós. Alguém assimilará a lição mais fácil por uma palavra, outro alguém assimilará a lição melhor quando vê uma cura. Não importa, assimilar a lição é que importa, não importa o meio. O livro 4 vai falar então da ligação de Jesus, que trouxe na terra o que ele houvera prometido, o Consolador. E cada um dos temas dos módulos serão abordagens nesse sentido, explicando o que significa cada uma daquelas coisas que ele não podia dizer porque não suportaríamos aquela época, e fazendo-nos lembrar de muito que ele tinha dito e que nós esqueceríamos, como ele mesmo o disse. E assim fechamos o último livro com a humanidade regenerada, quando todos nós, os 7 bilhões e quase 300 milhões de habitantes encarnados, e os quase 4 vezes disso desencarnados, professarem no seu dia a dia, de forma habitual, o Evangelho. Aí sim, nós estaremos com a humanidade regenerada. Mas esse livro, ou melhor, esse conjunto de livros, está disponível há muito tempo. A Federação Espírita faz cursos, eu sou facilitador de um deles, tem cursos inclusive online, hoje limitado a 100 pessoas, por causa da necessidade de ter um tratamento minimamente personalizado com cada participante. Mas ele está disponível, qualquer casa pode colocá-lo em operação. Temos presencial na Federação Espírita, que é uma casa que faz as experiências para aquilo que vai ser depois gerado para todas as casas, como sugestão. E lá nós fazemos isso. E vocês não acreditam a quantidade de pessoas que esse ano buscaram. Todas as turmas encheram. Todas. Mas esse livro ainda é pouco conhecido, esse conjunto de obras. Mesmo assim, por orientação superior de benfeitores que têm falado pelos médiuns, foi iniciado um grande projeto. O projeto de se estudar o Evangelho de Jesus, agora, evangelista por evangelista, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Coisa que nós nunca havíamos feito na doutrina espírita. Eu me lembro, no começo, que era difícil alguém carregar uma Bíblia para dentro de uma casa espírita, pois nós vamos carregar uma Bíblia nesse estudo. Nós temos como referência a Bíblia de Jerusalém, que é a mais imparcial de todas que nós tivemos como traduções disponíveis, porque é feita por um conjunto de cientistas e não de seguidores de religiões.
são o mais próximo possível de uma tradução ilesa, ou pelo menos com menos desvios. As notas de rodapé desta obra são maiores do que a própria obra. Tamanha a necessidade de explicar o que lá está dito para um contexto de uma época que você não viveu. Por que a gente fala de ovelha? Que ovelha, que significado tem de ovelha? Eu nem conheço ovelha, Max. Mas você vai ver que a ovelha tem um significado, não só físico, como um símbolo espiritual também. Por que nós chamamos Jesus de Cordeiro? Tudo isso, essa Bíblia traz aportes de conhecimento que nós, na doutrina espírita, não tínhamos, que permite nos contextualizar e entender melhor o que se passou há 2000 anos atrás. E a partir dela, a Federação Espírita então elaborou e está elaborando um conjunto de obras que ela chamou de Evangelho, ou o Evangelho Redivivo. Redivivo quer dizer revivido, é uma expressão que Emmanuel usou muito. E começamos no livro 1 com introdução ao estudo do Evangelho. Nessa introdução, nós vamos falar daquilo que é exatamente a palavra de Alcione. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada. O conhecimento tem que entrar em contato com o coração e isso só se dá pela meditação. Quando se medita, se sente. E quando se sente, se está apto a viver a mensagem. Por isso ela é o tema número 1, que inaugura essa obra que é ímpar, não existia antes. Depois vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, seu prefácio, sua introdução, que é uma obra que nós já falamos, importantíssima para nós. Depois o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, que associação existe entre ambos. O estudo do Evangelho e demais livros do Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. Sempre à luz da doutrina espírita, mas nós não nos prendemos só aos livros da doutrina espírita. Usamos livros de estudiosos protestantes que são muito preciosos, porque são eles estudiosos que vão a fundo, sem vieses. São pessoas que são voltadas para conhecer a mensagem de Jesus. Usamos livros de outras escolas, não tem problema. Não tem problema. Nós precisamos compreender a mensagem. E isso é fundamental. E nós aprendemos como interpretar. Como é que se interpreta o Evangelho na doutrina espírita? Nesta primeira obra, ensina-se. Já a segunda, vamos entrar exatamente no evangelista Mateus, o primeiro dos 4 evangelistas. Vamos tratar cada passo disso na forma de temas. O Evangelho de Mateus, considerações gerais, o Evangelho sinóticos. O que é Evangelho sinótico? Significa isso. Genealogia de Jesus. Começamos com Mateus 1, vamos nesse tema 2, que é um encontro de um momento que a gente pode fazer como um curso, ou pode ser o próprio livro estudado. É um tema que vai do capítulo 1 a 17. O seguinte, que é o 3, continua do 18 ao 26 e assim sucessivamente até o fim do livro, que vai no tema 58. Este livro já foi encerrado e ele está aberto, porque está através do YouTube, pelo FEB Lives e pelo FEB TV, disponível todas as segundas-feiras para o estudo de qualquer pessoa. Começa-se às 7 horas através do link da FEB e esse livro é estudado, ou esses livros são estudados sequencialmente. Segunda-feira que vem agora, por exemplo, eu estarei na sala de estudo junto com os nossos queridos participantes. Será o professor Hélio que irá conduzir. Na outra semana serei eu, na outra semana será a Marta, na outra semana será alguém. Serão convidados. Nós temos sempre alguém que está aprofundando no estudo, que possa nos ajudar também a aprofundar junto conosco. Terminamos Mateus, já estamos em Marcos, mais uns 8 temas, nós fechamos Marcos, e a Federação Espírita já colocou à disposição o Evangelho de Lucas. Todos eles estão sendo elaborados em paralelo. Tem uma testagem dentro da FEB, em que as pessoas que participam desse projeto, junto com as 27 federativas, fazem um curso só eles lá dentro para testar se a obra está pronta para vir a lume. Então, tudo isso está sendo feito de forma gradual e com todo o respeito, minha gente. Eu, que sou um sedento de Jesus há muito tempo,
eu me regozijei. Tanto é que quando eu vi essa aula, eu falei, gente, por que eu não estou aqui ainda? E me coloquei à disposição para trabalhar, e trabalho com uma alegria como nunca, porque eu estou tendo uma oportunidade incomparável de ler a Bíblia e entendê-la. Porque tem muita gente que carrega a Bíblia debaixo do braço. Você pode olhar que fica até marcada a Bíblia por causa dessa região aqui, gera uma certa quantidade de líquido e mancha até a capa da Bíblia. Mas se você perguntar para ele como ele estuda a Bíblia, ele diz assim, não sei, ninguém me ensina. Carrega como um significado de necessidade, mas não sabe por que faz, porque não lhes ensinam. E nós precisamos aprender, porque a doutrina espírita proporciona esse ensino. Mas ainda não é o bastante. Essas obras, notadamente o estudo aprofundado da doutrina espírita e o Evangelho Redivivo, elas têm uma enormidade de bibliografias, como falamos agora há pouco, que não se restringe a apenas a relação bibliográfica da doutrina espírita. E dentro dessas relações bibliográficas tem alguns autores que você precisa, se quiser aprofundar, se estiver determinado a encontrar com Jesus de verdade, você precisará compulsar. Um autor que todos nós conhecemos, acabamos de ler uma mensagem dele, Emmanuel, considerado entre nós espíritas o maior exegeta, o maior examinador do Evangelho que nós conhecemos até hoje. Quase, ou mais de 50 anos, aliás, mais de 50 anos, ele foi publicando passagem que ele extraía um trecho aleatório para nós, mas não para ele, e publicava uma mensagem, como foi lida aqui agora. E se você prestar atenção nas mensagens, meu Deus, quanta profundidade, quanto ensinamento, quanta orientação. Só que essas mensagens estão esparsas em livros, em revistas, e você não tem a sequência da Bíblia na sua mão. O que a doutrina espírita fez através da Federação Espírita e das 27 federativas? Organizou estas mensagens por evangelista, nos 27 livros, aqui colocado em 7 obras que resumem a sequência da Bíblia. Temos aqui o Evangelho de Mateus. Todas as passagens que Emmanuel examinou estão sequenciadas na mesma ordem da Bíblia. Fácil de compulsar, fácil de você achar, fácil de você comparar. Cada um deles está disponível para que qualquer um de nós possa utilizá-los. Os 4 evangelistas, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas dos outros apóstolos e o Apocalipse, que Emmanuel examinou algumas partes dele, também estão disponíveis. Obras preciosíssimas, que levou mais de 50 anos para descer de lá para cá. Desprezá-las, com todo respeito, é minimamente não inteligente. Quando você está buscando. Porque quando você não está buscando, não interessa. Não faz sentido. Mas quando você está buscando, desprezar, não é sensato. Mas não é só aí. Ele construiu o que nós chamamos de Pentateuco romanceado, que são obras que, se eu pudesse chamar aqui, eu chamava de pérolas. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo, renúncia. Renúncia é esta que nós tomamos a nossa Alcione como referência para os nossos trabalhos. Cada obra dessa trata de Evangelho. A primeira, exatamente quando Jesus estava na terra. A segunda, 50 anos depois que ele partiu. A terceira é o Ato dos Apóstolos, visto pelos bastidores, detalhado. O que o apóstolo Lucas escreveu no Ato dos Apóstolos, você vê em detalhes. Ave Cristo, 300 anos depois da passagem de Jesus, e vamos encontrar ali Dr. Bezerra de Menezes como um dos personagens. Renúncia, vamos encontrar o nosso próprio Emmanuel como um dos personagens, aprendendo a estudar com Alcione o Evangelho. Essas obras são simplesmente pérolas que também
são fáceis de serem acessados, porque são romanceados, você quer chegar ao final e você vai se deleitar quando explora. E essa exploração não pode ficar só no deleite da leitura. Por exemplo, você sabe qual é a cor do cabelo de Jesus? Ah, Max, eu nunca vi. Então pede ajuda a quem viu. Mas já morreram todos eles. Morrer não, morte não existe. O psiquismo registra tudo. E Emmanuel foi autorizado pelo plano maior, porque ele também tem que ter a autorização de veicular através de um livro um encontro que ele teve face a face com Jesus. Eu extraí um pequeno trecho desse encontro. Disse o autor: diante de seus olhos ansiosos, ou seja, diante dos olhos de Públio Lentulus, que era Emmanuel naquela época, esta cara, parara, personalidade inconfundível e única. Como ele descreve Jesus. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Não há salão de beleza que faz a gente ficar igual ele, viu, gente? Com todo respeito. Não adianta você querer falar: Max, mas eu gastei tanto dinheiro, fiz até umas plásticas. Olha, com todo respeito, vamos ter que evoluir muito para chegar lá. Sabe por quê? Porque ele atingiu o nível chamado angelitude, que não tem base de comparação com a nossa realidade presente. Profundamente misericordiosos. Chorou Jesus diante de Lázaro, Marta e Maria, quando ele foi ressuscitado, entre aspas. Jesus olhava para aqueles pequeninos, os marginalizados da vida, como nós os temos hoje ainda neste planeta em abundância, e se compadecia profundamente com ele. E isso era expresso pelo olhar dele, pela forma como ele se mostrava. Olha como eram os cabelos dele. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, trazia um semblante de compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. O próprio cabelo dele é como se emanasse luz. Não sei se vocês se lembram, aqueles que leram o livro Nosso Lar, quando André Luiz foi visitar a mãe dele, numa situação especial, ele descreveu que as flores lá geravam luzes. Não precisa desses postes, não, é só plantar a flor, fica tudo iluminado. Já pensou que vida maravilhosa? Você não vai pagar mais conta de luz, aquela taxa adicional que você recebe, não precisa mais. Mas para isso nós temos que conquistar. E ele, como Emmanuel está dizendo aqui para nós, parece que dele emanava uma luz nos cabelos, enquanto aquele cabelo era algo que, com todo respeito, a cabeleireira mais famosa do mundo não consegue produzir. Sorriso divino. Como é que é um sorriso divino? Eu não sei, gente, desculpa. Mas Emmanuel diz que é um sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Raça de víboras, até quando me farei sofrer? Isso é energia. Mulher, onde estão os que te condenavam? Senhor, eles se foram. Vá você também, eu também não te condeno. Isso é a imensa bondade de um coração como o dele. Irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Por isso que quem se aproximava dele não conseguia resistir. Era como quando eu era jovem, as meninas aproximavam de mim, gente, elas não resistiam, corriam logo, porque era feio que dói. Aí elas saíam correndo. Jesus exatamente o contrário, você corria para o lado dele. Humberto de Campos é outro autor que você não pode deixar de estudar. Boa Nova, são 30 capítulos de puro evangelho. Sabe aquele baixinho Zaqueu que eu falei agora há pouco? Ele trata dos pontos fundamentais daquela conversa, que o evangelista, é claro, não conseguia registrar tudo, porque era limitado o tamanho que ele podia registrar. Ali ele foi na essência. Gente, o dia que eu estudei isso, se tem um baixinho que eu fiquei famoso, que ficou famoso para mim, que eu fiquei fã, é esse baixinho chamado Zaqueu. O carinha que ficou importante para mim, porque eu percebi a força de um espírito pelas ações dele.
Então, gente, nós temos que compulsar. São várias obras, eu não vou aqui, obviamente, passar por todas. Mas tem um outro espírito, e eu estou aqui me limitando apenas a espíritos que trouxeram a mensagem de Jesus por via psicográfica, mediúnica. Não vou falar aqui dos autores encarnados, que são muito importantes, para não ficar extensivo. Amélia Rodrigues poetiza e fala do Evangelho de uma maneira que emociona. E tal como Humberto de Campos, entra em momentos que você fala, meu Deus. Então nós temos obras incomparáveis à nossa disposição, e aqui foi uma amostra, não esgotou. Não usá-las, com todo respeito, é responsabilidade daquele que já sabe que deveria usá-las. Para encerrarmos, nós fomos lá e pedimos ajuda a Alcione, quando ela estava discutindo com o padre Damião, que era Emmanuel, e ela então dizia para ele, como uma professora do Evangelho, o ensinamento de Jesus é vibração e vida. E como o estudo mais simples demanda esforço de comparação, não podemos versar o Evangelho sem esse esforço. Se você quer ir a Jesus, não mais para aliviar, mas para estar com seu coração em paz, você não vai fazer isso sem esforço. O merecimento dessa aquisição sublime depende da sua vontade e do seu esforço. Daí porque nós falamos que o estudo precisa ser sistematizado, precisa ser continuado. Não podemos versar sem esse esforço. Precisamos fazer comparação. O que diz Emmanuel sobre essa passagem? O que o outro autor diz? O que o outro diz? O que significa isso? O que eu posso extrair daqui? O que isso impacta na minha vida, no meu cotidiano? Tudo isso eu tenho que fazer meditações. Diz ela ainda, o Evangelho em sua expressão total, nós estamos trabalhando nos 27 livros, é um vasto caminho ascensional, é uma escada de Jacó da vida, é uma escada de evolução do espírito, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Por que legitimamente? Nós vamos perceber agora ela dizendo, muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo das lições do mestre com a simples leitura, vagamente raciocinada. E ela enfatiza. Isso, contudo, é erro grave. Sabe por que é erro grave? Porque são cegos conduzindo cegos. Ele acha que conhece o Evangelho e vai tentar passar para o outro o que ele acha que sabe. E por isso continua sendo o condutor de cego, o próprio cego. Por isso, ela termina essa fala dela no livro dizendo, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Jesus estava passando de frente ao templo de Jerusalém. Gente, aquilo ali era uma coisa esplendorosa, uma magnificência impressionante, era imponente, uma obra-prima da engenharia daquela época, impressionante. Impactava aos olhos de todos. E os apóstolos perguntaram para ele sobre aquilo ali. E ele faz uma profecia, dizendo no ensino profundo, não ficará pedra sobre pedra. Aqueles que vão em Israel, vê lá o restinho de pedra que sobra, o pessoal tentando enfiar os negocinhos, papeizinhos que eles acreditam que são os pedidos que vão ser atendidos. E o próprio Jesus, depois de fazer a profecia, chegará a dizer ao final, e este Evangelho do Reino, que ele era o portador, será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Fim dos tempos é quando nós tivermos, todos nós, vivendo o Evangelho de Jesus. Você pode não querer vivê-lo agora, mas cedo ou mais tarde você será constrangido a fazê-lo, seja pela dor, seja porque você acorda. E não adianta fugir, é apenas atrasar a própria libertação das dificuldades em que nos heredamos ao longo de tantos séculos em que as sombras nos perseguem até hoje. Sejamos aqueles
moradores do coração do mundo, pátria do Evangelho. Somos aqueles que temos o privilégio de ter esse manancial aqui às nossas mãos. Uma pessoa que mora lá na Europa, vocês não sabem o trabalho que ela tem para conseguir esses livros. E você tem tudo à sua disposição. Eu tenho tudo à minha disposição. Não desprezemos, porque não saberemos quando estaremos com as mesmas condições tão favoráveis como as atuais. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Bom, pessoal. Beleza, obrigado, Rodrigo. Bom, abri um leque enorme para pergunta hoje, né? Perguntas, então. Ah lá, já tem, ótimo. Max Lange, eu acho que você deve subir lá, viu? As perguntas vão vir, não são poucas, não. Não é fuga não, gente, só foi dar uma descansadinha. Max, boa noite. Rafael, tudo bem? Primeiro agradecer a apresentação, tá? Porque não deu nem para perceber o tempo passando e, ao mesmo tempo que é gratificante, estava assustado porque tem muita coisa para ler ainda, né? E a dúvida é a seguinte, eu lembro na época do estudo sistematizado, do ESD, que as obras tinham um roteiro, mas a presença de um mediador fazia total diferença, porque eu fiz presencial na época. A pergunta é com relação ao EAD, os roteiros avançados. É possível fazer o estudo deles de maneira autodidata ou realmente, assim como o ESD, faz necessário a presença do mediador, tanto presencial quanto online? Obrigado. Essa resposta vai depender de cada pessoa. Por exemplo, tem algumas pessoas que são tranquilas para o autodidatismo, né? Por exemplo, obrigar meu filho caçula a fazer tarefa é uma coisa difícil. E ele chega lá e gabarita a prova. Então ele aprende sozinho, consulta na internet. Então ele tem uma facilidade imensa, que é dele, espírito encarnado como meu filho, e facilita. Mas você pega outras pessoas que, se não tiver alguém falando tintim por tintim, não aprende. Então as duas situações são possíveis. E nesse caso do Evangelho Redivive, também do Evangelho, do estudo aprofundado da doutrina espírita, a Federação Espírita forma trabalhadores. Naquele livro 1 do Evangelho Redivivo, o último capítulo e penúltimo capítulo, eles são dedicados à formação. Tem inclusive um seminário em que as pessoas que vão se lançar a trabalhar nesse livro são preparadas. E cada casa pode fazer isso. Quem trabalha com o ERG tem toda a condição de trabalhar com aqui do mesmo jeito, porque se você analisar profundamente, Espiritismo nada mais é do que Evangelho Redivivo. Nada mais. Tanto é assim que eu me recordei agora do nosso querido Casimiro Cunha, um poeta brasileiro que inclusive morreu cego. Ele era pouco conhecido à época que estava encarnado, mas quando desencarnou ele foi falar pela boca do Chico, pelas mãos do Chico, através de poemas. E os poemas dele, como de muitos outros poetas, não só do Brasil como de outros países, foram enfeixados em um livro, que foi o primeiro livro que o Chico publicou. Ele começou a receber essas mensagens aos 17 anos, esse livro veio a lume quando ele já estava com 21, chama-se Parnaso de Além Túmulo. Nesse livro, é o Evangelho em poesia, e ele vai dizer lá num determinado poema, que eu guardei com todo carinho, a última estrofe. Ele diz assim: se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, sim, nós temos como estudar em conjunto, que é muito mais enriquecedor do que sozinhos. Mas se alguém tem facilidade de estudar sozinho, pode ajudar aqueles outros em conjunto. Aí é a gente buscando um fazer a ajuda ao outro. E aí crescemos juntos todos, porque nós todos aprendemos. Aquele que por autodidatismo aprendeu, sempre aprende com as experiências. Quem está à frente é o que mais aprende. Primeiro, porque tem que estudar para poder estar à frente. E segundo, porque as experiências daqueles participantes não são dele, são dos participantes. E o enriquece sem que ele tenha que ter vivido as mesmas experiências. Então, sim, vamos fazer em conjunto, que é mais rico. Oi. Ô, Max, a gente vê no Livro dos Espíritos a questão 100 em diante, que é apresentada para nós a escala espírita, né? Como você disse,
o Jesus já está ali no topo, né? Espírito puro, crístico, né? E a gente vê algumas situações no Evangelho que Jesus demonstra alguns sentimentos que não são compatíveis com espíritos dessa magnitude, né? Por exemplo, quando ele sente medo, um pouco antes de ir para o Calvário, que ele até transpira sangue, né? Ira, por exemplo, quando ele quer expor seus vendilhões do templo. Dúvida, quando ele, Jesus, Deus, por que me abandonaste, né? Ele quis, através dessas situações, nos passar alguns ensinamentos. Olha só, o que nós estamos fazendo com o Evangelho de Jesus é aprendendo a conhecer ao longo desses 2000 anos, né? Precisou de vir um Consolador prometido para que a chave para entender isso que você falou pudesse ser trazida. E o Espiritismo é a chave para isso. Então, muitas dessas situações que parecem incompatíveis com a mensagem de Jesus, com a mansuetude dele, não são. Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, criou um capítulo que chama-se A Estranha Moral. E na estranha moral, como aconteceu, por exemplo, um dia que eu estava no Centro Espírita em Anápolis, aqui, fazendo uma palestra, eu usei essa estranha moral na hora que caiu um raio, porque o pessoal tudo assustou, né? Eu acho que o meu benfeitor falou: fica calmo, rapazinho, não vai pegar fogo aqui não. Aí quando ele for pegar fogo, eu falei: e que nós tenhamos, como esse raio, que o Evangelho pegue fogo em todos nós, né? Ou seja, o que ele quis dizer com pegar fogo? Não é pegar fogo, queimar todo mundo, é fazer com que nós acendamos o fogo de nossa realidade íntima. Então, uma realidade como essa, de uma frase que parece sem sentido, descontextualizada e às vezes estranha, né? Raça de víboras, pô, chamou o sujeito de cobra, que coisa mais feia, né? Chamar uma pessoa de cobra. Mas o que significa víboras? O que significa raça? O que significa geração? Essas obras que nós falamos, todas elas, na possibilidade da revelação feita até agora, trata disso. Então, a maneira da gente sair desse dilema de entender por que os vendilhões foram expulsos é estudando. E aí nós vamos conseguir entender o que é possível de se entender hoje. Lembremos que nós estamos na terceira revelação, não é a última. O Evangelho de Jesus não será esgotado nesse estudo completo. Nós não vamos alcançar toda a profundidade dele. Alguns dizem que parece uma cebola, né? A gente extrai uma casca, conhece aquela capacidade que a gente tem para extrair. Depois extrai a outra casca e conhece a outra capacidade que a gente vai adquirindo com o psiquismo, dilatando ao longo dos tempos, ao longo das experiências. E cada vez que a gente descasca, além de conhecer, a gente chora, né? Porque a gente começa a sentir essa cebola chamada Evangelho, impactando não nos olhos, mas no coração. Então, não tem maneira da gente responder todas as perguntas que surgirão, mas todas as perguntas têm tratativas e possibilidades de respostas que nós temos na doutrina espírita. O próprio Allan Kardec, quando ele trata dos milagres, ele não define que a resposta é A ou B, ele apresenta possibilidades, informando que ainda não temos a resposta completa. Então, são certas coisas que, quando a resposta não vier completa, não se prenda a ela, porque ela não é necessária para esse momento. Nos prendamos, sim, ao que já é importante, que afeta a nossa intimidade e que nos faz sermos pessoas melhores. Ok, Max. Okay? Temos aí o nosso horário um pouquinho avançado, mas se alguém tiver outra pergunta e tenha um tempinho, o Max pode responder ao final, né, Max? Na hora que terminar, tá? Ele estará ali ao final, na saída ali próxima à escada. Quem quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Bom, achar um pouquinho, Rodrigo. Ótimo, obrigado. Para finalizarmos aqui, nós temos um convite à casa para vocês. Deixa eu pôr meu óculos, eu não enxergo nada. Agora até a Ana ficou até mais bonitinha aqui olhando aqui no celular. Bom, no dia 25 de março, agora no sábado, às 18h30, teremos aqui uma palestra com a Ana Teresa Camasmi, e que ela abordará o tema A Vontade como Potência da Alma. E no domingo, às 9 horas da manhã, no dia 26 de março, ela abordará
o tema Sentido da Vida. Estejamos todos convidados, vai ser uma ótima palestra, também um seminário no domingo, e acredito que todos aproveitarão muito bem o que a Ana tem para nos passar, compartilhar conosco, né? Fiquem, então, todos convidados. Agora, para terminar a nossa reunião de hoje, finalizaremos aí com uma prece, que possamos guardar intimamente, né? Todas as palavras ditas aqui na palestra, pelo Max Lânio, e que possamos, então... Podia só apagar a luz, por favor? Vamos, então, levar o nosso pensamento ao mais alto, agradecer principalmente a Jesus, né? Porque foi falado aqui na palestra os seus ensinos, e principalmente o Cristo, uma consciência pura, onde só a consciência que modela outra consciência, e é o que temos como presente do nosso Pai Celestial, para moldar as nossas consciências aqui no nosso planeta de provas e expiações, envoltos pelas vibrações de paz, de amor, de carinho, e principalmente de fortalecimento, para que possamos enfrentar todas as nossas dificuldades, todas as nossas experiências, com muito esforço e resignação, para nos tornarmos realmente espíritos fortes, fortes no sentido de crescimento, de bondade, de espiritualidade. Por isso agradecemos por este momento, pelos nossos irmãos espirituais que dirigem a nossa casa, também que envolveram o Max Lânio nessa apresentação maravilhosa. E que possamos também aproveitar todos os livros que aqui foram indicados, para que isso sim sirva de suporte para o nosso aprendizado. Mas a experiência vai fixar esse ensinamento em nós. Por isso, Mestre Jesus, agradecemos por este momento e por essas palavras e por tudo. E que tenhamos uma boa semana. Que assim seja.